mensagem desta manhã tem como tema as duas realidades. Eu quero que você fique firminho comigo aqui, em nome de Jesus. Aproveita que está frio, né? Não está tão frio assim. Mas está, né, Orli? Está calor hoje, quente, suando. Orli, quando faz frio, ele vem de camiseta. Quando faz calor, ele vem agachado, para ver se ele pega uma temperatura melhor, porque, coitado, sofre do calor, né? Mas é isso. As duas realidades, João capítulo 16, a partir do verso 5. Diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou. Lembra que Jesus está dizendo isso pouco tempo antes de ir para a cruz, certo? Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Olha isso, a tristeza encheu o vosso coração. Os discípulos receberam uma notícia para eles ruim: Jesus vai embora. Ruim, né? 3 anos vivendo com Jesus, vendo os milagres, as maravilhas, ouvindo o que eles ouviam, e agora Jesus disse: eu vou embora, e eles se entristeceram. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A percepção dos discípulos era uma percepção humana. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai e vocês não me perguntam para onde vais, e vocês, pelo contrário, ficam tristes, é uma percepção humana. Essa é uma realidade que todos nós vivemos. É a realidade da terra, é a realidade das coisas que acontecem ao nosso redor, das lutas que nós temos. E muitas vezes a gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos no problema. É mais ou menos isso que a gente fez. Por isso que eu quis orar daquele jeito que a gente orou em grupo, dizendo: não, eu recebo essa... A bênção vem do Senhor, o pão de cada dia vem de Deus, os milagres vêm do Senhor, é Deus quem vai fazer a obra. Se a gente não crê assim, a gente vai caindo cada vez do mundo. O mundo é triste. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, quando Deus sinta uma tristeza, é uma tristeza para arrependimento, tristeza do pecado. Mas a tristeza, segundo o mundo, diz Paulo, leva à morte. A tristeza desse mundo é morte. Nós temos uma visão limitada da história e da vida, né? 1 Coríntios 13, 12 diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como conhecido. Então, como é que eu vivo hoje e como é que eu vou viver? A realidade de hoje e a realidade da terra, a realidade espiritual, a realidade das coisas de Deus. Eu agora vejo como um espelho, então veremos face a face. Você tem essa dimensão clara na sua mente o tempo todo? Não. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. São duas realidades. A grande pergunta é como é que a gente vive entre essas duas realidades. A realidade do eu já recebi a salvação, mas não estou plenamente ainda na presença do Senhor. Eu tenho a Cristo na minha vida, mas eu ainda vivo numa terra, né, cheia de dores. Como é que eu vivo entre uma coisa e outra? E essa é a vida que a gente precisa enxergar, a vida pela fé. Voltando a João, quando ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, eu enviarei. Ele está aqui dando uma condicional da sua ida. Ele disse: sabe o que vai acontecer, gente? Se eu fico, atrapalha tudo, todo o plano da salvação. Lembra que o plano da salvação é um plano eterno. A Bíblia diz que no conselho eterno, Deus estabeleceu isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi dele, iniciou com ele todas as coisas. E aí ele diz: mas se eu não for, quer dizer, se eu não for significa o quê? Se eu não passar pela cruz, se eu não morrer, se eu não entregar a minha vida no lugar de vocês, se eu não ressuscitar e se eu não subir ao céu, vocês vão ficar sozinhos. Mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo Consolador, ele nos dará, então, vai nos encher de vida, não é? E vai nos fazer lembrar das coisas, etc. Mas mais
mais especificamente nesse texto, ele diz, mas quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Vamos entender esses três aspectos do convencimento do Espírito, porque isso é importante, não só para a gente, mas para a gente ajudar as pessoas a compreender. Lembra sempre disso. Eu não prego só para você, eu prego para as pessoas para quem você vai pregar. Lembra disso? Como que eu explico isso para as pessoas, né? São textos que muitas vezes estão aí, você sabe de cor, mas na hora de explicar, trava, né? Dá aquela travadinha na garganta, né? Então vamos lá. Do pecado, essa é a palavra grega para pecado. Essa palavra tem o significado de errar o alvo, desviar do código, desvio do caminho da retidão, da honra, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, é uma ofensa, uma violação da lei divina. Pecar significa eu não fazer o que Deus quer que eu faça. Isso é pecado. No momento em que Deus estabelece uma ordem, Deus estabelece a sua vontade, e eu não cumpro a sua vontade, estou em pecado. Eu tenho pecados que eu pratico e pecados que eu tenho no coração, né? Que a gente peca no coração também, não é isso? Você peca no pensamento, nos sentimentos, né? Mas também eu tenho aquilo que se chama pecado de omissão, né? A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, pecar tem a ver com Deus, não tem a ver com as pessoas. Às vezes as pessoas estão envolvidas, às vezes elas não estão envolvidas, porque é um pecado meu comigo mesmo aqui, mas ele sempre envolve Deus, ele sempre ofende a Deus. Todo pecado é contra Deus, guarda isso no seu coração. Como é que eu ajudo um jovem a entender que a vida dele, uma vez que ele entregou sua vida a Cristo, eu digo um jovem porque, por causa dessa energia toda, essa força toda do jovem, como que ele fica sabendo, como é que ele vence as tentações? O pai não está perto, a mãe não está perto, a igreja não está perto, os amigos da igreja não estão perto. E a tentação vem. É entendendo isso. O pecado é contra Deus. Você pode estar sozinho, é contra Deus. A ofensa é contra Deus. O Deus Todo-Poderoso sabe o que você está fazendo. Ele vê todas as coisas. Tem um texto na Bíblia que fala os 7 Espíritos de Deus. Já leram isso, né? 7 Espíritos de Deus. O que é isso? É que o 7 é um número perfeito, é um número completo. Mostra que o Espírito do Senhor está em todo lugar. Lá na criação ele estava pairando sobre as águas. Ele estava na vida das pessoas, ele estava dirigindo pessoas, estava dirigindo a liderança, etc. Mas quando Cristo morre, ressuscita e sobe ao céu, ele manda o Espírito Santo para morar conosco, no coração do cristão. E como é que eu vivo essa vida? Eu vivo essa vida na dimensão de eu não quero violar as coisas de Deus. Certo? Estão entendendo? Eu sei que vocês estão entendendo, é modo de falar meu, tá? Tenha paciência comigo. Na década de 90, eu tive uma oportunidade interessante. Na verdade, não era uma oportunidade assim que eu estava buscando, mas aconteceu. O filho do reitor da universidade da cidade onde eu estava faleceu, menino de 18 aninhos, sei lá, uma coisa assim, por overdose de droga. E eu e a Vera fomos na casa deles para abraçá-los, dar os nossos pêsames. E o pai, o reitor, chegou para mim e falou assim, você não me ajuda a fazer uma campanha na cidade contra as drogas? Eu falei, ajudo, eu sempre fui corajoso para aceitar as coisas. Não sabia o que fazer, mas eu ajudo. E comecei. E foi uma campanha muito interessante, fizemos na cidade, fizemos em várias escolas, fizemos eventos, viajei em alguns lugares até que me convidaram e tal, para poder falar sobre isso, o que estava acontecendo na cidade. Tudo. Bom, muito bem. Um dia, eu não sei como que chegou em mim, que tinha uma pessoa, muito professor de uma universidade de Minas Gerais, e que ele poderia nos ajudar muito, porque ele era especialista nisso. E aí chamamos e tudo, começamos a conversar, e uma das coisas que ele falou, ele disse assim, olha, eu estava andando aqui no campus e percebi que o campus tem pouca sinalização. Sinalização, banheiro, diretório, sala de aula, laboratório, sabe? Direção, sinais, plaquinhas. Eu olhei e falei, mas que tem a ver uma coisa com outra? Nós estamos falando aqui de prevenção de drogas. E eu falei, como é que é isso? Qual que é a relação? Ele falou o seguinte, esses jovens que vêm para a universidade, eles saem de casa, já quebraram as referências, certo? Porque ele sai de casa, ele sai muitas vezes da cidade dele e vai morar numa república, ele às vezes vai morar com pessoas
que ele não conhece, porque para poder baixar o custo, eles juntam um grupo de universitários e vai morar. Cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um costume diferente, tem um hábito diferente. Eles começam a quebrar essas referências todas. Quando ele chega no campus, ele está andando e ele não sabe onde ele vai, isso piora o estado emocional dele e ele começa a ficar inseguro. E a insegurança é uma beleza para a atenção de a introdução de algo novo. E a droga, infelizmente, está em todo canto. Falei, uai, não é incrível isso? Pensa na Bíblia. O que a Bíblia é? São as sinalizações de Deus, são os sinais de Deus, são as plaquinhas, aqui sim, aqui não, aqui você pode, aqui você não pode, aqui é perigoso. Mas as pessoas, elas não querem saber da lei de Deus. Não é? Lei de Deus, para quê? Eu quero viver a minha vida. Quantos casais que eu tive a tristeza de tentar ajudar, né? Eu digo tristeza porque não deu certo, né? De casais que chegaram e disseram assim, não, nós já estamos casados há 15 anos, casados há 10 anos, casados há 20 anos, casados há 25 anos, mas eu quero ser feliz. Você foi infeliz até agora? Fui. Agora eu quero ser feliz, agora eu quero viver. O que você diz para uma pessoa dessa? Eu quero viver. Não é? Sabe o que é isso, né? É a falta de princípios que determinam por onde que eu ando. Por onde que eu devo andar? Na lei de Deus. Porque eu sei que a lei de Deus, no começo, no meio e no fim, sempre será boa. Sempre vai me trazer o melhor. Quando eu rejeito a lei de Deus, eu peco contra Deus. E quando eu peco contra Deus, eu tomo decisões erradas. É igual mentira, quem conta mentira. Vocês já encontraram pessoas que são mentirosas assim, mentem compulsivamente? Já viram isso? A pessoa mentirosa, ela tem que sempre inventar uma outra mentira para sustentar a outra mentira. É sempre uma historinha que vem em cima de outra historinha e chega uma hora que o cara vira presidente da República. É uma coisa impressionante. Não é? É uma coisa que vai aumentando aqui, que vai puxando ali, que vai resolvendo. Né? É mais ou menos isso. O pecado faz isso. Por isso, queridos, a lei de Deus é uma bênção. Então, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você que tem filho, netos, e vocês que vão ter filhos, vocês que têm sobrinhos, vocês que estão vivos, que nós temos famílias. Entendam uma coisa, as leis de Deus não são pesadas. As leis de Deus são protetoras. Agora, se os pais, desde pequenininho, não estabelecem as leis de Deus, como elas devem ser e como elas devem acontecer, as crianças, acontece aquilo que a Bíblia diz, a criança entregue a si mesma virá envergonhar sua mãe. E tristeza é que envergonha a mãe primeiro, né? E é mesmo, por causa do relacionamento interno com a mãe. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda, a lei de Deus não é pesada. Obedecer à lei de Deus é sempre o melhor para nós adultos, nós idosos, terceira idade, quarta idade, quinta idade, a idade que você tiver, nós temos que obedecer ao Senhor. Porque as leis de Deus são a coisa melhor que pode existir. Protege a gente, guarda a gente de fazer coisa errada, guarda a gente de tomar decisões erradas. Em nome de Jesus. Amém, queridos, ou não? Então a pergunta é a seguinte, Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. Do pecado porque não creem em mim. Porque não creem em mim, olha isso. Então por que eles não creem em mim? As pessoas não se dão conta de que não crer em Cristo é errar o alvo, é pecar. Não, essa é a minha liberdade. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, né? Essa é a minha liberdade, essa é a minha verdade. A verdade não está fora de mim, ela está dentro de mim. Eu faço o que eu quero, eu sinto que eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Né? Esse é o tempo que nós estamos vivendo, infelizmente. É um tempo sem regras. Você pode ver que o que está acontecendo no mundo é que as regras elas foram afrouxando. E acontece aquilo lá do campus da universidade. Quando a pessoa não tem limites, ela fica insegura. Quando ela fica insegura, ela aceita qualquer coisa. Rejeitar a salvação é se revoltar contra o único remédio existente. A descrença abre caminho para ações contrárias à retidão. Então, o que faz com que eu não obedeça a Deus? Ora, se Deus está olhando para mim, se Deus estabeleceu a regra, mas eu não quero obedecer a regra, o que eu faço? Eu questiono Deus. Aí eu questiono, será que existe mesmo um Deus? Eu não sei. Esse negócio aí cheira mais religião, sabe? Há um tempo atrás, próprios pastores começaram a pregar sobre isso. Eu sou revoltado com isso. Os próprios pastores começaram a pregar. Irmãos, nós não podemos pregar a religião, mas a espiritualidade é incrível. Ninguém entende nada do que o pastor está falando. A palavra religião quer dizer religação.
Religar, é religar o homem com Deus. Religião, eu entendo que as pessoas querem dizer sobre instituição, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas não é isso. A religião é isso aqui. Isso é um ato religioso. Isso é um ato da gente buscar a Deus juntos, de falar com Deus, de entender que Jesus Cristo veio para nos ligar ao Pai, para nos levar ao Pai, para termos relacionamento com Deus. Por que eu vou rejeitar isso? Esses dias eu conversei com uma pessoa e eu disse assim, o que você espera da vida? Ela falou assim, o meu trabalho é na espiritualidade dentro das empresas para trazer felicidade. Bonito, né? Ela até fala assim, num tomzinho de voz assim, bem radialístico, assim, FM. É que eu não podia ali falar algumas coisas, porque não era o momento, mas esse é o que acontece. As pessoas pensam nisso, as pessoas utilizam palavras que elas não sabem o que quer dizer. O que é espiritualidade dentro das empresas? Fala para mim. Esse dia eu estava conversando com um rapaz, ele disse assim, eu converso com muita gente, né? Ele falou assim para mim, uma das coisas que eu menos gosto na vida é essa coisa de diferença de religião. Eu falei, qual que é a sua religião? Ele falou, eu sou católico. Eu falei, tá. Mas esse negócio, às vezes até a convivência com evangélico, com pastor, com outras religiões, já me bloqueia. Ele não sabia que eu era pastor. Eu também não falei. Ele vai saber. Em algum momento ele vai saber. Mas não é interessante? Isso é uma coisa que me ofende demais. Como ofende, jovem? Você vive no mundo é assim. Tem gente que crê, tem gente que não crê, tem gente que acredita que a vida é um monte de energia, de átomos e moléculas que ficam aí trombando na vida e não sei o que. Outro dia uma pessoa que tem pouco conhecimento falou para mim que estava escrevendo sobre física quântica. Eu falei, Jesus, misericórdia, a que ponto chegamos? Que ponto chegamos? Pouco conhecimento, escrever sobre física quântica, em que sentido? O que você quer dizer com isso? Ele leu 2, 3 frases na internet, lê um artigo qualquer e acha que já sabe de tudo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Como é que você vive num mundo sincretista, de multicrenças? Você vive como ser humano, respeitando, amando, abençoando, cuidando, orando pelas pessoas. A pessoa dá oportunidade, você conversa, não dá oportunidade, você não conversa. Certo, irmãos? Nós não podemos ser aqueles que vão destruir as liberdades individuais. Eu não faço isso. A pessoa acredita que ela tem que sentar embaixo de uma pirâmide. Eu vi isso aí uma vez. Eu fui numa empresa e a mesa do chefe ficava embaixo de uma pirâmide de metal. Eu olhei para cima assim e falei, nossa, o que é isso aí? E era uma empresa tipo estatal. Eu falei, o que é isso aí? A energia. A energia é captada por aquela pirâmide e ela vem, então eu fico embaixo e ela traz aquela energia. Que lindo. Emociona, não emociona? Chega a cair uma lágrima aqui. Ó. Esse é o mundo que a gente vive, né? Porque as pessoas querem rejeitar Cristo. E por que elas querem rejeitar Cristo? Porque Cristo vai me lembrar que eu tenho que andar de acordo com a vontade dEle. E eu não quero, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero viver do meu jeito, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Quando vier o Filho do Homem, Lucas 18, achará porventura fé na terra? Quando Jesus voltar, vai encontrar fé na terra? Vai encontrar pessoas que amam o Senhor, que creem no Senhor, que andam com Deus? Porque a Bíblia diz que o fim dos tempos é um fim gélido, é um fim difícil. Ele diz, o amor de muitos vai esfriar. As pessoas já estão fazendo isso, não é? Quando Daniel fala sobre o anticristo, né, ele diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então essa é a vontade do inferno. O inferno quer essa libertinagem. Você ouve, nós estamos agora na época, né, de eleições, você ouve os discursos dos candidatos, e eu não vou dizer que todos são ruins, ou que seja, eu não faço campanha para ninguém, e não farei, então já estou avisando para vocês que eu não faço, né? Dentro da igreja não, lá fora a gente conversa, mas dentro da igreja eu nunca faço. Mas você ouve os discursos dos políticos, é um discurso de libertinagem. Sim ou não? O corpo é da mulher, ela que decide. Se ela estiver grávida, ela quiser tirar o nenê, é um problema da mulher, porque não tem ninguém para brigar pelo nenê, né? Não tem um advogado para falar que o nenê está vivo. O nenê não tem voz, né? Não é assim? E tudo bem, deixa a coisa acontecer. Você é lindo, você é incrível, você é maravilhoso. Você tem tudo na mão, é isso que os pais dizem para os filhos. Você é incrível, você é lindo, você é uma pessoa fantástica. O que você quiser na face da terra, você vai conseguir. Você é maravilhoso. Até ele começar a trabalhar.
é um chefe daqueles que mata qualquer tipo de encorajamento. O inferno quer tirar as leis de Deus. O inferno quer acabar com a nossa obediência às leis de Deus. E de alguma maneira ele quer tirar você do caminho do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre alguns equívocos do chamado pós-cristianismo. Você já ouviu falar de modernismo, pós-modernismo? Isso daqui é pós-cristianismo. Pós-cristianismo começou a ser falado há algum tempo atrás por alguns teólogos da Europa, principalmente, que começou a ver que o mundo ocidental foi deixando os princípios cristãos de lá. Então eles foram chamando de pós-cristianismo. Então, primeiro, confundir a fé em Cristo com instituição religiosa. É isso que a gente estava falando e que as pessoas muitas vezes falam sem conhecer muito. Realmente, a fé não é a instituição. Teve uma época em que as pessoas ficavam quietinhas na sua igreja, elas se convertiam ali elas ficavam, ali elas educavam seus filhos, ali elas se casavam, ali elas batizavam os seus filhos, ali elas casavam seus filhos, não era assim? Eram comunidades muito gregárias, não é? Aí depois, hoje em dia não, hoje em dia onde é que você frequenta? Eu frequento a igreja Trinity. Vem para a minha igreja, cara. Lá vocês têm isso? Não. E lá vocês têm isso? Não. Na nossa tem. Na nossa tem até skate. A nossa tem lutas marciais. Aliás, eu sou contra, absolutamente contra. Vocês sabem que eu já fui lutador de lutas marciais. Eu era faixa preta de taekwondo. Eu era competidor, eu competia. Quando eu me converti, eu fui descobrindo que essas coisas não eram boas. Mas é um esporte. Não é apenas um esporte. Tem coisa que vem de baixo. É igual a acupuntura. Não, mas agora a ciência fala que pode não sei o quê. Pode falar o que quiser. Vai olhar de onde veio essa desgraça. Vocês têm que entender isso, gente. O diabo vai mascarando as coisas e as pessoas vão engolindo. Um dia eu vi uma senhora, esposa de um pastor, com os negócios na orelha, tudo tampado lá. O que aconteceu? Não, eu estou fazendo acupuntura. Outro equívoco do pós-cristianismo é confundir fé em Cristo com fatos históricos desprezíveis como a Inquisição e outros. Ou seja, muita gente diz que o cristão está errado por conta de histórias ruins que nós tivemos no passado. A Inquisição, uma desgraça para a humanidade. As cruzadas, uma desgraça para a humanidade. Vamos lá conquistar Jerusalém, vamos tirar da mão dos muçulmanos. E nessa linha, morte, tudo que você pode imaginar de coisa ruim aconteceu. E aí as pessoas dizem, isso é cristianismo. Não é, isso é uma deturpação do cristianismo. Outro equívoco é discutir e rebelar-se contra o que não conhece. Esse é o tempo que a gente vive hoje. Todo mundo discute tudo sem saber sobre o que está falando. Esse é o fenômeno da internet e dos podcasts. Todo mundo discute tudo sem saber sobre o que estão falando, não tem base. Aí aparece meia dúzia de moleque, faz um podcast, fica milionário com isso daí, e a única coisa que eles fazem é fazer umas perguntinhas xoxa, com um monte de palavrão, e o outro fala palavrão, e o outro fala palavrão, e não sei o quê, e traz umas coisas para chamar atenção, e um monte de bobagem, um monte de coisa. Aí de vez em quando eu acho que eles sentem que a coisa está piorando um pouco, chamam um pastor. Aí vai o pastor lá e fica meio assim também, às vezes não consegue falar tudo, porque o ambiente não permite, as perguntas não são aquelas coisas, e fica uma bagunça, né? A minha tristeza é que os nossos filhos e netos, os meus não, porque já são grandes, né, os filhos, mas os meus netos, eu me preocupo com eles, e eu me sinto responsável espiritualmente por eles, é que eles estão crescendo nesse ambiente. É um ambiente sem regras, um ambiente sem modelos, né? Fala para mim, em quem você se modela? Você que é adulto sabe, mas chega para uma criança, para um jovem, para um adolescente e diz, em quem você se modela? Quem é exemplo para a sua vida? Vai abrir a notícia e falar de cantores do Rock in Rio. Não sei quem. Como é que chama? Katy Perry. O que mais? A Swift lá. Toda vez que eu falo o nome dela, eu lembro daquela salsicha. Swift. Esses são os heróis do nosso tempo. Pastor, mas sempre foi assim. Está piorando, é isso que vocês não estão entendendo? Está piorando. As pessoas não têm base, né? Aí você chega, época de eleição, é comum isso acontecer, né? Eles vão entrevistar quem? Cantores. Celebridades. Fulano está apoiando Cicrano. Ontem eu vi um post da filha do Elon Musk, né? Vocês conhecem o Elon Musk? Uma das filhas dele mandou um post em cima do post do pai, sem citar o nome do pai, porque o pai falou
sobre algumas coisas lá, não sei o que, sei lá do que, e eu não vi o post do pai, por isso que eu não posso falar. E a filha disse que o pai estava fazendo era ser violento para com as pessoas, não sei o que, tem um termo em inglês, esqueci completamente. Eu sou seletivo, eu guardo o que eu gosto e o que eu acho que é importante, né? Mas eu vi a notícia está aí. E aí, olha só que incrível, as pessoas estão discutindo na internet. Pastores estão discutindo na internet, para todo mundo ficar sabendo. Aí um pastor fala mal do outro. Não, fulano, eu não vou falar, mas se eu contar o que eu sei da vida desse cara. Aí o outro fala, você é um miserável, sem vergonha. Tudo aquilo que a gente diz assim, não use essas palavras, seja uma bênção, ame as pessoas. Os pastores estão brigando. Ai, que lindinho, gente. Não é lindo? É maravilhoso. Isso chama-se pós-cristianismo. Aí você vai dizer, pastor, as igrejas estão cheias de ar. Estão cheias de pessoas procurando ajuda e não encontram ajuda, porque aqueles que deveriam trazer ajuda estão estragando a obra de Deus. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. E ao mesmo tempo o Senhor falou sobre os fariseus, lá em Mateus capítulo 22, 23, o Senhor disse que ai daquele que faz o outro cair, né? Quer dizer, ele é cego, condutor de cegos. Essa é a minha maior preocupação como pastor, gente. Enquanto Deus me der vida, enquanto Deus me permitir que eu esteja nessa terra, eu vou anunciar a glória de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, e não a vontade das pessoas. Não é o que você acha. O que você acha, desculpe, não interessa. O que eu acho não interessa. Quando eu falo das coisas de Deus, não interessa o que eu acho. Não, mas nós temos liberdade. Que liberdade você tem? Conta para mim. Deixa eu te contar um segredinho que talvez você não saiba. Antes de conhecer a Cristo, você não tinha liberdade nenhuma porque você era escravo do pecado. Depois de conhecer a Cristo, você não tem liberdade nenhuma porque agora você é escravo de Cristo. Ponto. Nossa, coitado de mim. Coitado de mim, ser escravo de Cristo é ser livre. Mas não é a minha liberdade, é a liberdade que Cristo promoveu em mim para me dar salvação, para me resgatar e para fazer eu viver nesse mundo como luz no meio de um mundo tenebroso. Esse mundo que a gente vive é um mundo tenebroso, não é? É uma coisa triste de falar, mas é a verdade. Por isso que a igreja não pode parar de evangelizar, queridos. A igreja não pode parar de falar do amor de Cristo. Eu já falei para vocês, eu acho muita coisa que muitas igrejas fazem, eu acho importante, mas não é essencial. Se tirar, não faz falta. Importante, mas não é essencial. E o que é essencial? Fala para mim. Você passa a sua vida aqui, certo? Quando você chegar lá no céu, o que o Senhor vai perguntar para você? Ele não vai perguntar porque já sabe. Mas o que ele vai falar? O que vocês acham que ele vai perguntar? Você obedeceu a minha palavra? Ah, sim, Senhor. Você pregou o Evangelho, fez discípulos, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinou esse pessoal a guardar minha palavra? Ai, Senhor, a gente estava ocupado, sabe? Porque a gente tinha um grupo lá na igreja, que a gente era os amantes das